galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Hammond. A secretária de Gennaro entrou apressada com uma nova maleta. O objeto ainda tinha as etiquetas de preço penduradas. "Sabe, senhor Gennaro", disse ela com severidade, "quando o senhor se esquece de fazer as malas, me faz pensar que na verdade não quer ir nessa viagem." "Talvez tenha razão", disse Gennaro. "Vou perder o aniversário da minha filha." Sábado era o aniversário de Amanda, e Elizabeth havia convidado 20 barulhentas crianças de 4 anos para a festa, além de Capi o palhaço e um mágico. Sua esposa não tinha ficado feliz em ouvir que Gennaro estava saindo da cidade. Amanda também não. "Bem, fiz o melhor que pude com tão pouco tempo", disse sua secretária. "Aí tem um par de tênis de corrida do seu tamanho, bermudas e camisas caqui e um conjunto de barbear. Uma calça jeans e um moletom caso esfrie. O carro está lá embaixo para levá-lo ao aeroporto. O senhor precisa sair agora se quiser pegar o voo." Ela saiu. Gennaro percorreu o corredor arrancando as etiquetas da valise. Quando passou pela sala de reuniões toda de vidro, Dan Ross deixou a mesa e veio para fora. "Tenha uma boa viagem", disse Ross. "Mas sejamos muito claros sobre uma coisa. Eu não sei o quão ruim essa situação realmente é, Donald. Mas se houver um problema naquela ilha, queime até os alicerces." "Meu Deus, Dan! Estamos falando de um grande investimento." "Não hesite. Não pense a respeito. Só queime. Está me ouvindo?" Gennaro anuiu. "Ouvi", disse ele. "Mas Hammond..." "Dane-se o Hammond", disse Ross. Meu garoto", disse a conhecida voz rouca. "Como tem passado, meu garoto?" "Muito bem, senhor", respondeu Gennaro. Ele se reclinou na poltrona acolchoada de couro do jato Gulfstream II enquanto voava para o leste, na direção das Montanhas Rochosas. "Você não me liga mais", censurou Hammond. "Fiquei com saudade, Donald." "Como vai sua encantadora esposa?" "Ela está bem. Elizabeth está bem. Nós temos uma menininha agora." "Maravilhoso, maravilhoso. Crianças são uma alegria. Ela iria se divertir no nosso novo parque na Costa Rica." Gennaro tinha se esquecido de como Hammond era baixo. Sentado na cadeira, seus pés não tocavam o carpete. Ele balançava as pernas enquanto conversava. Havia algo de infantil no sujeito, apesar de Hammond estar agora com... o quê? 75? 76? Algo assim. Ele parecia mais velho do que Gennaro se lembrava. Mas, por outro lado, Gennaro não o via fazia quase 5 anos. Hammond era espalhafatoso, um artista nato, e por volta de 1983 possuía um elefante que carregava por aí em uma jaulinha. O elefante tinha cerca de 23 centímetros de altura e 30 de comprimento. Era perfeitamente formado, exceto pelas presas atrofiadas. Hammond levava o elefante consigo para reuniões de financiamento. Gennaro geralmente o carregava para dentro da sala, a jaula coberta por uma mantinha como um abafador de bule. E Hammond fazia seu discurso de sempre sobre os prospectos para o desenvolvimento do que ele chamava de biologia para o consumidor. E então, no momento mais dramático, Hammond retirava a manta para revelar o elefante e pedia dinheiro. O elefante era sempre um sucesso retumbante. Seu corpo pequenino, pouco maior do que o de um gato, prometia maravilhas inauditas vindas do laboratório de Norman Atherton, o geneticista de Stanford, que era parceiro de Hammond no novo empreendimento. Mas enquanto Hammond falava do elefante, deixava muita coisa de fora. Por exemplo, ele estava construindo uma companhia de genética. No entanto, o elefante minúsculo não tinha sido produzido por nenhum procedimento genético.
Atherton havia simplesmente selecionado um embrião de elefante anão e o gestado em um útero artificial com modificações hormonais. Aquilo era uma bela façanha por si só, mas em nada semelhante ao que Hammond sugeria ter sido feito. Além disso, Atherton não tinha sido capaz de replicar seu elefante em miniatura, apesar de ter tentado. Para começo de conversa, todo mundo que o via queria um. O elefante ainda era propenso a gripes, especialmente durante o inverno. Os espirros vindo da pequena tromba enchiam Hammond de temor. E, às vezes, o elefante prendia a tromba entre as barras da jaula e espirrava irritado como se tentasse se libertar. De vez em quando, também pegava infecções ao redor da tromba. Hammond sempre se preocupava com a possibilidade de o elefante morrer antes de Atherton conseguir um substituto. Hammond também escondia dos possíveis investidores o fato de que o comportamento do elefante havia mudado substancialmente no processo de miniaturização. A criaturinha podia se parecer com um elefante, mas agia como um roedor violento, movendo-se com rapidez e exibindo um temperamento terrível. Hammond desencorajava as pessoas de afagar o elefante para evitar dedos mordidos. E apesar de Hammond falar com confiança de 7 bilhões de dólares em lucros já em 1993, seu projeto era intensamente especulativo. Hammond tinha visão e entusiasmo, mas não havia certeza alguma de que seu plano fosse funcionar, particularmente porque Norman Atherton, o cérebro por trás do projeto, estava com câncer terminal, o que era um ponto final que Hammond se esquecia de mencionar. Ainda assim, com a ajuda de Gennaro, Hammond conseguiu seu dinheiro. Entre setembro de 1983 e novembro de 1985, John Alfred Hammond e seu portfólio paquiderme levantaram 870 milhões em capital de risco para financiar sua proposta empresarial, a International Generic Technologies Inc. E eles poderiam ter conseguido ainda mais se não fosse pela insistência de Hammond em manter segredo absoluto e não oferecer retorno algum do capital por no mínimo 5 anos. Aquilo afastara muitos investidores. No final, eles tiveram de aceitar em sua maioria consórcios japoneses. Os japoneses eram os únicos investidores que tinham a paciência necessária. Sentado na poltrona de couro do jato, Gennaro pensava sobre como Hammond era evasivo. O velho estava agora ignorando o fato de que o escritório de advocacia de Gennaro o havia forçado a embarcar nessa viagem. Em vez disso, Hammond se comportava como se estivesse participando de um passeio de lazer. "É uma pena que não tenha trazido sua família com você, Donald", disse ele. Gennaro deu de ombros. "É o aniversário da minha filha. 20 crianças já estavam convidadas. O bolo e o palhaço também já estavam programados. Você sabe como é." "Ah, eu compreendo", disse Hammond. "As crianças encasquetam com as coisas." "Enfim, o parque está pronto para visitantes?" perguntou Gennaro. "Bem, não oficialmente", disse Hammond. "Mas o hotel já está construído, então há um lugar para ficar." "E os animais?" "Os animais estão todos lá, é claro, todos em seus lugares." Gennaro disse. "Eu me lembro que na proposta original você previa um total de 12... Ah, estamos muito além disso. Temos 238 animais, Donald." 238? O velho riu, contente com a reação de Gennaro. "Você não vai acreditar. Temos rebanhos deles." 238. Quantas espécies? 15 espécies diferentes, Donald. "Isso é incrível", disse Gennaro. "É fantástico. E todas aquelas outras coisas que você queria? As instalações, os computadores?" Tudo", disse Hammond. "Tudo naquela ilha de ponta. Você vai ver com seus olhos, Donald. É perfeitamente maravilhoso. É por isso que essa preocupação é tão equivocada. Não existe absolutamente problema algum com a ilha." Gennaro disse. "Então não deve haver problema nenhum em uma inspeção."
E não há, disse Hammond. Mas isso atrasa as coisas. Tudo tem de parar para a visita oficial. Você já teve atrasos de qualquer forma. Você adiou a inauguração. Ah, isso! Hammond puxou o lenço de seda vermelho no bolso de seu casaco. Estava fadado a acontecer. Fadado a acontecer. Por quê? Indagou Gennaro. Bem, Donald, para explicar isso, precisamos voltar ao conceito inicial do resort. O conceito do parque de diversões mais avançado do mundo, combinado com o que há de mais avançado nas tecnologias eletrônica e biológica. Não estou falando de brinquedos. Todo mundo tem brinquedos. Coney Island tem brinquedos. E hoje em dia todo mundo tem ambientes animatrônicos. A Casa Mal-Assombrada, o Covil dos Piratas, o Oeste Selvagem, o Terremoto. Todo mundo tem essas coisas. Então, nos propusemos a fazer atrações biológicas. Atrações vivas. Atrações tão espantosas que capturariam a imaginação do mundo todo. Gennaro teve que sorrir. Era quase o mesmo discurso, palavra por palavra, que ele usara com os investidores tantos anos atrás. E jamais podemos nos esquecer do objetivo supremo do projeto na Costa Rica: ganhar dinheiro, disse Hammond olhando pelas janelas do jato. Montes e montes de dinheiro. Eu me lembro, disse Gennaro. E o segredo para ganhar dinheiro com um parque é limitar seus custos com o pessoal. Os vendedores de comida, bilheteiros, equipes de limpeza, equipes de manutenção. Fazer um parque que funcione com uma equipe mínima. Foi por isso que investimos em tanta tecnologia de computação. Automatizamos sempre que possível. Eu me lembro, mas o fato é que, quando se colocam todos os animais e todos os sistemas de computação juntos, você encontra problemas inesperados. Quem já teve um enorme sistema de computação rodando de acordo com o planejado? Ninguém que eu saiba. Então você teve apenas atrasos normais de um iniciante? Isso mesmo, atrasos normais. Eu ouvi falar que ocorreram alguns acidentes durante a construção. Alguns trabalhadores morreram. Tivemos vários acidentes e um total de 3 mortes. 2 trabalhadores morreram construindo a estrada do despenhadeiro. Outro morreu como resultado de um acidente com uma escavadeira em janeiro. Mas não tivemos nenhum outro acidente em meses. Hammond colocou sua mão no braço do homem mais jovem. Donald, acredite em mim quando digo que tudo na ilha está indo de acordo com o planejado. Tudo naquela ilha está perfeitamente bem. O interfone tocou. O piloto disse: afivelem os cintos de segurança, por favor. Estamos pousando em Showrow. Showrow. Planícies secas se estendiam até colinas longínquas. O vento vespertino soprava poeira e rolava folhas pelo concreto rachado. Grant estava de pé com Ellie perto do jipe e aguardava enquanto o esguio jato Grumman circulava para o pouso. Odeio depender dos caras do dinheiro, resmungou Grant. Ellie encolheu os ombros. Faz parte do trabalho. Apesar de muitos campos científicos, tais como a física e a química, terem financiamento federal garantido, a paleontologia continuava dependendo massivamente de patronos particulares. Colocando de lado sua própria curiosidade sobre a ilha na Costa Rica, Grant compreendia que se John Hammond pedisse sua ajuda, ele a daria. Era assim que o patrocínio funcionava, que sempre tinha funcionado. O jatinho pousou e se dirigiu rapidamente a eles. Ellie colocou a bolsa no ombro. O jato parou e uma comissária de bordo em um uniforme azul abriu a porta. Dentro, ele se surpreendeu com como o avião era apertado a despeito da mobília luxuosa. Grant teve que se encolher quando foi apertar a mão de Hammond. Dr. Grant e Doutora Settler, disse Hammond. Muita gentileza de vocês se juntarem a nós. Permitam que eu apresente meu sócio, Donald Gennaro. Gennaro era um homem atarracado e musculoso com cerca de 35 anos, vestindo um terno Armani e óculos com armação metálica. Grant antipatizou com ele na hora. Eles apertaram as mãos rapidamente.
Quando Ellie apertou a mão dele, Gennaro disse, surpreso, "Você é uma mulher." "Essas coisas acontecem", disse ela, e Grant pensou, ela também não gosta dele. Hammond virou-se para Gennaro. "Você sabe, é claro, que o Dr. Grant e a Dra. Sattler fazem. Eles são paleontólogos. Eles desenterram dinossauros." E então começou a rir, como se achasse a ideia muito engraçada. "Assumam seus lugares, por favor", a comissária disse, fechando a porta. Imediatamente o avião começou a se mover. "Vocês devem nos desculpar", disse Hammond. "Mas estamos com um pouco de pressa. Donald acha importante que cheguemos lá logo." O piloto anunciou o tempo de voo como sendo 4 horas até Dallas, onde eles iriam reabastecer. E de lá prosseguiriam para Costa Rica, chegando na manhã seguinte. "E por quanto tempo ficaremos na Costa Rica?" perguntou Grant. "Bem, isso na verdade depende", disse Gennaro. "Temos algumas coisas a esclarecer." "Aceite a minha palavra a respeito", disse Hammond, voltando-se para Grant. "Não vamos ficar por lá mais do que 48 horas. Grant afivelou o cinto de segurança. "Essa sua ilha para onde estamos indo? Eu nunca ouvi nada sobre ela antes. É algum segredo?" "De certo modo", disse Hammond. "Temos sido muito cuidadosos em nos certificar de que ninguém saiba sobre ela até o dia em que finalmente abriremos a ilha para um público surpreso e embevecido."